Ele fala assim para o pai: Pai, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. E a pergunta que fica é: quando é que ele foi digno? Aquele cabrito, aquele novilho cevado, era do mais velho. Meu nome é Marcelo, a gente está aqui na congregação Caminhos da Torá. Nós vamos falar hoje sobre o tema santidade. Eu escrevi aqui: somos santos ou somos pecadores? Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Será que depois que a gente aceita Yeshua, reconhece Ele como nosso Senhor, será que nós passamos a ser santos ou ainda assim somos pecadores? O que a palavra fala sobre isso? E aí nessa aula nós vamos ver um pouco de uma parábola muito conhecida nos evangelhos, e nós vamos falar um pouquinho sobre a definição tradicional rabínica de santidade. Foi essa frase que me instigou a falar sobre esse tema. A frase fala o seguinte: Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que a hipocrisia de um santo. E aí eu li essa frase e eu pensei assim: caramba, tem pessoas que podem se usar de uma frase como essa, que talvez ela não seja 100% errada, mas ela está querendo dizer o quê? Eu prefiro ser um pecador sincero, que confessa: Deus, eu pequei, do que alguém que se diz santo, mas é hipócrita. Mas eu pensei: poxa, mas nós não deveríamos nos considerar pecadores. Nós não deveríamos aceitar o fato de eu estou pecando e vivendo, sempre cometendo erros. A ideia que essa pessoa talvez tentou trazer é: somos pecadores salvos pela graça. E eu já escutei até mesmo pastores em igrejas que repetem isso como um mantra, que Deus ele é cheio de graça e nós somos pecadores salvos pela graça. Mas será que essa é a identidade que a Bíblia define que nós temos, né, no Messias, que nós temos no Senhor? Adiantar para vocês já que a Bíblia ela nos chama de santos. Existe pecado em nós? Aquele que diz que não tem pecado, mente. Isso está em 1 João. Só que ela também fala o tempo todo que vocês são santos e que vocês foram santificados. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aí as pessoas usam uma frase como essa, né? Existe essa afirmação de Paulo. E Paulo está falando o quê? Eu sou o pecador principal. E aí o que as pessoas falam? E eu vou dar um crédito para elas por isso. Por quê? Elas falam o seguinte: que Paulo ele teve a consciência de que ele é pecador ao longo da vida dele. Porque Timóteo foi uma das últimas epístolas que Paulo escreveu, né? Foi uma carta para o discípulo dele. E Paulo já tinha vivido ali muito tempo conhecendo ao Senhor, e as pessoas diziam o seguinte: quanto mais ele conhecia ao Senhor, ele conhecia que havia pecado nele. Então a consciência dele de quanto Deus é santo crescia. Só que eu não sei se eu concordo totalmente com essa frase. Por quê? Porque, na verdade, não é lógico dizer que Paulo, o homem que teve a vida transformada, e que pelo Espírito de Deus ele se santificava e se aproximava do Senhor, como em outro momento ele diz: eu falo em línguas mais do que todos vocês. Então, se ele é um homem que sabia que ele estava se aproximando de Deus, seria uma mentira ele dizer que ele tinha mais pecado do que outras pessoas, ou que ele era um pecador maior do que os outros. Então, o meu entendimento para isso aqui é que ele veio ao mundo salvar os pecadores. Mas à medida que ele chega, ele nos tira do pecado. Então, quando Jesus veio, ele encontrou um Paulo que perseguia a igreja. Então, ele era o principal dos pecadores. E esse Messias veio salvar ele, até mesmo ele que era o principal dos pecadores. Então, ele não está falando que ele é um pecador agora, ou seja, que ele está em pecado, vivendo em pecado mais do que os outros, porque isso não faria sentido nenhum. Mas, infelizmente, essa é a ideia que muitas pessoas têm quando elas leem esse texto. Romanos 5 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós assim, que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então seria uma contradição pura Paulo dizer: eu sou o maior pecador, mas nós éramos pecadores. Ele sabe que ele é santo, ele sabe que ele era pecador, e quando ele era o principal dos pecadores, ainda assim o Messias o salvou. É assim que nós devemos viver, como pessoas que são transformadas, entendendo o tamanho dessa graça. É claro que quanto mais Paulo viveu, ele entendeu cada vez mais do que ele foi salvo. Isso também é algo que nós precisamos todo dia. Nós precisamos entender de onde Deus nos tirou. Porque isso vai nos manter crescendo em Deus
e com uma gratidão imensa. Imagine só, a cada dia que passa, você reconhece que Deus te tirou de um lugar que era muito ruim. Cada dia que passa, você entende essa graça de Deus. Eu acredito que é nisso que Paulo cresceu. Não em entender a identidade dele como pecador, mas entender a graça de Deus que tirou ele de um lugar tão horrível. Lucas capítulo 19 diz que o Filho do Homem ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então essa é a graça do Senhor e nós continuamos aprendendo que nós somos santos nele, né, nessa caminhada. Isso aqui é uma frase que eu comecei a pensar ano passado, né, tem alguns poucos meses, por volta de setembro. Eu comecei a pensar assim: Deus, eu te busco, você me enche do Espírito e eu me aproximo do Senhor. Só que eu comecei a orar: Pai, sem o Senhor eu sou carnal. Sem o Senhor eu sou pecador. Eu preciso que o Senhor me encha das tuas vontades, da tua mente, de quem o Senhor é. E aí de repente eu senti o Senhor falando comigo, quase que me repreendendo, mas de uma forma muito mansa. Então o que eu estava querendo reconhecer é: existe pecado em mim, as minhas vontades elas não são puras. E Deus, ele, de repente, a impressão dentro de mim pulou. E ele disse: você não está à parte de mim. A nossa identidade hoje é que o Espírito de Deus habita em nós. Então nós não estamos à parte dele para dizer: Deus, sem ti eu sou carnal. É claro que nós estamos ainda num corpo que ele é carnal. Só que nós somos nascidos de novo. Ou seja, nós somos o Espírito que já foi renovado. O Espírito de Deus, ele sempre está conosco. Não é quando a gente se sente menos espiritual que nós vamos dizer: ah, nós somos carnais. Não, o Senhor, ele sempre está conosco e essa é a nossa identidade. É interessante porque Paulo, ele escreve aos Coríntios. E Coríntios era uma igreja muito problemática. Ele repreende eles por pecados sérios dentro deles. Ele fala assim: existe alguns de vocês que estão dormindo com pessoas que vocês não deveriam, uma coisa, um escândalo. Só que Paulo, ele escreve aos Coríntios, logo no início da sua epístola: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então ele fala que eles já foram santificados, portanto santos, mas que eles também são chamados para serem santos. Então a gente começa a aprender que a palavra ela fala de duas coisas. Nós somos santos porque nós somos comprados por um alto preço. Mas nós também somos chamados para ser santos. Nós aprendemos que existe um processo de santificação, um processo de caminhar com o Senhor, porque esse próprio Messias, ele diz que se nós não pegarmos a nossa cruz e seguirmos ele, nós não somos dignos de ser chamados seus discípulos. Então esse é o nosso Messias que nos chama à santificação. É uma coisa intencional e até mesmo radical. Não existe uma vida com o Messias, você vivendo em pecado, esperando que o Messias volte no futuro e ele vai te livrar das suas dificuldades. Podem ser dificuldades com várias coisas, com mentira, fofoca, às vezes a glutonaria, as pessoas não sabem o que comer e como comer, as pessoas às vezes mentem, as pessoas às vezes fazem várias coisas, veem o que não devem, e elas estão vivendo uma vida tipo assim: Deus, eu sou pecador, você sabe que eu sou pó, você sabe que eu sou fraco, quando o Senhor voltar você vai me livrar. Só que não. Jesus, ele intencionalmente nos diz que nós somos chamados para, nós já morremos para nossas paixões carnais, e a vida que agora a gente vive ela no Messias. Ou seja, nós vivemos uma vida crucificada. É literalmente pegar a sua cruz e seguir ele. É algo radical. Essa é a transformação que é esperada de nós. E essa graça que ele nos dá de nos salvar, de nos dar o Espírito, é o que nos capacita. Mas ao mesmo tempo é uma renúncia, né? É um sacrifício. Efésios 1 também ele escreve aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então ele reconhece as igrejas, as pessoas que ele escreve para eles, ele reconhece eles como santos, porque eles creem no Senhor. E assim também somos nós. Agora um pouco do entendimento judaico, né, tradicional. Está escrito na Midrash Sifra Kedoshim, que ele fala sobre Levítico, o seguinte: Kedoshim Tihiyu
pirushim tihiu. Sejam santos, isto é, sejam separados. Esse é o entendimento que ele tem. E o que isso quer dizer? Que essa santidade, ela é consciente. É você se separar daquilo que é comum, vulgar ou moralmente desordenado. O mundo, ele está vivendo de várias formas, vários meios, mas vocês serão diferentes. Eu gosto de uma analogia, né, um pensamento. Eu pensei na frase que o homem ele fala para a mulher no casamento. Betabat zot at mekudeshetli. Que significa, com esse anel, você está santificada para mim, ou seja, separada para mim. E a ideia é que essa mulher, ela não vai ter nenhum outro homem, agora ela está separada para um só, que é o marido dela. Da mesma forma, nós com o Senhor não vamos ter nenhum outro ídolo, nenhum outro Deus, nada que nós vamos amar mais do que a Deus, porque agora estamos separados para Ele. Então, essa questão de ser separado é você também ter uma função ou um propósito especial no Senhor. E nós vemos isso na Bíblia. O Shabat, logo no início, ele é santo, ele é separado, é um dia diferente dos outros. O povo de Israel ele é chamado de Kadosh, santo, diferente dos outros povos. Os sacerdotes, eles são santos, o tabernáculo é santo. Então, mesmo, por exemplo, os sacerdotes, na sua vida comum, eles comiam, se casavam, trabalhavam o serviço no templo, mas quando eles estavam nas suas terras, eles cultivavam a terra. Eles eram santos porque eles tinham um propósito especial e eles não faziam tudo o que os outros faziam. Assim também somos nós. Fazemos a vontade de Deus, mesmo tendo as nossas vidas cotidianas. Isso é santidade. Se nós fazemos vida em família para o Senhor, isso é viver de uma forma santa. Comer para o Senhor, ter filhos, casar, trabalhar para o Senhor. Tudo isso é santidade. Na tradição judaica, santidade não é fugir do mundo, mas viver no mundo como quem já está diante do Rei. Sabendo que o Rei é santo, nós temos o temor do Senhor, nós vamos viver as nossas vidas como se nós já estivéssemos ali perante Ele. Não é esperar o convite para se vestir, é permanecer vestido todos os dias. Na tradição judaica se usa muito, tem até algumas parábolas que o vestir é um símbolo de ser santo, de estar preparado. Eles se dizem, não é que você vai se vestir, mas que você já está vestido todos os dias. Você vive dessa forma. Levítico capítulo 21, falando um pouco dos sacerdotes. Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes, nenhum deles se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por um parente próximo, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha, por seu irmão, ele poderá contaminar-se. Então, vejam só, o sacerdote não é que ir para o velório de alguém fosse pecado, mas ele, diferente dos outros, ele não ia para o velório ou chegar próximo de alguém que falecesse, que não fosse um parente próximo dele. Olha só que nível de separação, diferente dos outros. E o sumo sacerdote mais ainda. Existe uma regra ainda mais pesada para com ele. Ele não entraria onde houvesse algum morto, nem se contaminaria nem pelo seu pai, nem pela sua mãe. Nem os seus parentes mais próximos, o sumo sacerdote poderia se contaminar ou se chegar próximo. A vida dele era separada para o Senhor. Ele deveria estar diante do Senhor no templo, se santificando para servir ao Senhor com esse propósito. Então não existe santidade sem sacrifício. Quando a gente pensa em nos consagrar ao Senhor, nós pensamos necessariamente que existe um sacrifício. Existe necessariamente ser diferente. O que isso quer dizer quando a gente pensa que nós hoje somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, separado para o Senhor? Nós devemos ter esse tipo de santidade e consagração. Claro que não isso necessariamente, mas que o Senhor ele nos chama de sacerdócio e que ele vai requerer um nível alto de separação para que nós sejamos chamados para viver por ele. Jesus não ensina salvação por obras, mas vida eterna sob senhorio. Ele não ensina que a gente vai alcançar a salvação pelas obras, mas que nós já estamos numa vida eterna com ele, sob o senhorio dele. Ele é Senhor, nós obedecemos.
A graça não elimina o chamado à obediência. Ela o torna possível. Ela capacita para que nós possamos realmente viver em obediência. Então o problema não é Jesus ele ter exigido obediência. O problema é que muitas das pessoas, elas reduziram essa fé, essa obediência, essa vida da fé, em uma vida que não requer obediência, ela não exige nada. Você não precisa fazer nada, você já é salvo. Que é o seguinte, isso está escrito na primeira epístola de João, no Novo Testamento, diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, talvez pessoas que ficam com muita dificuldade, né, de se autodenominarem o tempo todo como pecadores, o fato da gente ainda lutar contra o pecado e a gente ter alguns momentos de dificuldade na nossa vida, não significa que Deus não pode nos dar os mecanismos para a gente se livrar daquela situação pecaminosa. A gente pode vencer o pecado, é esperado que a gente seja pessoas que obedeçam e obedeçamos assim, tudo que está na palavra de Deus e que foi esperado. E outra coisa que eu acho muito interessante é que a primeira vez que aparece a palavra santidade, santo, sede santos porque eu sou santo, ele estava se referindo, isso é só uma curiosidade, né, para a gente poder pensar, ele estava se referindo às leis alimentares. É verdade, é Levítico 19, né, que fala isso. Isso. E é interessante que 1 Pedro, ele repete essa passagem, depois eu vou ler para vocês. Existe um versículo que está escrito assim, que nós sejamos achados dignos do chamado, né, naquele dia, santos diante dele, porque ele é capaz de nos manter sem vacilar diante dele. Nós vamos aprender um pouco com essa parábola como que, às vezes, existe uma coisa que foi ensinada nos últimos anos, nas últimas décadas, que é o seguinte, que nós somos salvos pela graça, que a gente viu no início da aula. E muitas das pessoas, então, e esse ensino, ele é verdade, e ele foi super necessário. Só que o problema é que as pessoas começam a ignorar que nós temos que fazer algo, ou que nós temos que viver em santidade. As pessoas começam a entender, eu não preciso fazer nada, eu já sou salvo. E isso é uma meia-verdade. Quando a pessoa pensa, sou salvo pela graça, todo aquele que vier me falar sobre lei ou sobre obediência, ele parece que não entendeu ainda a graça do Senhor. E essa meia-verdade entrou muito, né, em várias igrejas de uma forma muito ruim. E outra coisa, um outro grupo de pessoas vem que nós precisamos sim, e talvez, eu ouso dizer, que essa verdade, essa mentira, né, no caso, ela é mais divulgada do que a primeira. E essa mentira é o quê? Que nós devemos fazer para alcançar a salvação. Isso é uma coisa sutil, as pessoas não falam isso. Mas muitos acreditam nisso. Que eles precisam, por exemplo, dar o dízimo, que eles precisam ir à igreja todo final de semana. Muitas e muitas pessoas, não só em igrejas católicas, mas também protestantes, eles começam a acreditar que eles precisam fazer para alcançar a graça desse Deus. É uma coisa muito sutil. Nós chamamos isso de legalismo. Por exemplo, quando essa pessoa ela se santifica, ela começa a pensar o seguinte: eu sou melhor do que os outros. Por quê? Porque eu estou pagando um preço. A partir do momento que eu estou me sacrificando pagando um preço, eu olho para os outros e fico com raiva daqueles que não estão pagando o mesmo preço do que eu. É uma coisa natural que começa a acontecer. Quando a pessoa fala assim, nós somos salvos pela graça, parece que na mente delas, elas excluíram que Davi foi salvo pela graça, Moisés foi salvo pela graça, Noé foi salvo pela graça, né? Como Davi disse, a tua graça é melhor do que a vida. Aqui na Bíblia, ela normalmente é chamada de a parábola do filho pródigo. A gente vai aprender um pouco mais sobre ela e talvez a gente vai até renomear essa parábola. Ela diz o seguinte:
Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá gastou todos os seus bens, vivendo de maneira dissoluta. Depois de ter consumido tudo, veio uma fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para cuidar dos porcos. Ali ele desejava se alimentar do que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, caindo-se em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me levantar e vou ir até meu pai, e vou dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, ele foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou os teus bens com meretrizes, você mandou matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Essa é a palavra do Senhor. O que a gente aprende aqui? Quem vocês acham que estava? Quem era a audiência dessa parábola que Jesus estava contando? Quem eram as pessoas que estavam escutando? Também eram os fariseus. Quem mais? Os discípulos. Os discípulos. Olha que interessante, versículo 1 de Lucas 15. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então tinha um grupo de pecadores. E quem eram esses pecadores? Pessoas que não entendiam a santidade de Deus, assim como o filho mais novo. Eles viviam como se Deus não existisse. Mas no versículo 2 ele continua. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então tinha um segundo grupo, que eram aqueles que reclamavam porque Jesus estava com os pecadores. Mas eles eram santos. E nós vemos na parábola um segundo filho, que ele olha para o outro filho e diz: Você está dando as coisas para esse filho, mas eu estou aqui, ó. Eu sou santo. Eu fiz tudo que você mandou. A gente vê Jesus começando então a contar uma parábola. Igual a gente já aprendeu, a parábola é para você pensar fora da caixa. Para ele falar e repreender essas pessoas de uma forma também que eles pudessem, entender. Então nessa história nós vemos 2 filhos. Ele poderia ter começado essa parábola dizendo: Eis que um homem tinha 2 empregados. Ou eis que um senhor, ele tinha 2 criados, 2 servos. Por que Jesus ele escolhe não chamar a Deus de um senhor, apesar de que Deus é senhor? E ele tampouco chamou ele de patrão. Jesus, ele não estava querendo revelar o Pai para eles como um Deus que faz milagres. Deus já havia feito milagres através de Moisés e tantos milagres através dos profetas. Eles conheciam também a Deus como o Criador.
E como Criador, eles poderiam até chamar Deus de Pai. Por quê? Se Deus criou todas as coisas, Ele também nos criou. Então nós chamamos Ele de Pai. Só que será que eles realmente entendiam Deus como Pai? E uma coisa interessante é que Deus ele não é como o seu pai. Ele não é como o nosso pai terreno. Ele é diferente. Então a gente vê que esses dois filhos, cada um deles, não entendia santidade na forma de se relacionar com Deus, como pai. E portanto eles não viveram, não tiveram o coração para o Senhor na sua totalidade. A primeira coisa que a gente aprende então que santidade, como a gente tem aprendido nessa aula, é viver como filho, entender que Deus é o nosso Pai. E aí nós podemos ter um coração que é santo, que é separado para Ele. Então Yeshua ele veio revelar que Deus é Pai. Ele ensinou a gente a orar dizendo, Pai que está no céu. Mesmo que aqueles homens poderiam talvez chamar Deus de Pai. Eles não entendiam, assim como nós precisamos entender hoje. E ele revela não só que Deus é Pai, mas que tipo de Pai é esse Deus. Porque com certeza não é igual a muitos pais terrenos que pensam que fazem o que é certo para o filho ou que não teriam atitudes igual a esse pai. O filho mais novo, então, ele chega. E o filho mais novo, ele pede a herança. E quando ele pede a herança para esse pai, se nós formos ler vários sábios que comentam essa parábola, e de acordo com o costume da época, eles vão dizer que o filho mais novo pedir a herança do pai é a mesma coisa daquele filho estar desejando que o pai morresse. Eu só quero a herança. Eu não quero você, pai. Eu não tenho prazer na tua companhia. Só quero as coisas que você tem. Então nós imaginamos então que esse pai vendeu parte das suas propriedades para dar a herança do filho mais novo. O filho mais velho recebia a porção dobrada, mas os outros filhos homens recebiam herança. Então esse filho mais novo ele vai viver a sua vida. E a vida que ele vive é como se ele estivesse matando o seu pai todos os dias, que ele não existia. E o interessante é que esse pai, de acordo com aquela cultura, a desonra do filho poderia ser considerado um pecado tão grave que o pai poderia levar aquele filho para ser apedrejado pela comunidade. Mas o que aquele pai faz? Ele dá aquilo que o filho pede e o despede em paz. E imagine só você que a palavra diz que ele estava envolvido com meretrizes, prostitutas. Se isso é ruim hoje, a gente falar de alguém, imagine há 2000 anos atrás, no Oriente Médio. Alguém que está gastando seu dinheiro, o dinheiro da sua família, do seu pai, com as prostitutas. Aquele menino, depois que há uma fome, gastou tudo, há uma fome naquele lugar onde ele está, naquele país, provavelmente um lugar distante. Nas comunidades judaicas normalmente não se cria porco, não se tem porco. Um animal sujo. Quando a gente fala sobre animais puros e impuros, o porco ele é o símbolo do animal impuro. A gente usa o porco como esse é o animal impuro. Esse jovem, Jesus estava explicando para as pessoas que ele quis praticamente ser um porco. Ele quis comer aquilo que os porcos comiam e ninguém ligava para ele, ninguém o ajudava. E quando esse jovem ele decide voltar, a palavra fala que o pai vê ele de longe. E vendo ele de longe, talvez a audiência, as pessoas que escutavam Jesus, talvez pensaram assim, é agora que ele vai apanhar. É agora que o pai dele vai dar para ele o que ele merece. Olha só, ele voltando sujo, gastou tudo aquilo que era do pai dele. Esse menino ele não está voltando com um diploma da faculdade. Ele não está voltando com netos para apresentar para o seu pai. Ele está voltando sujo, sem nada. Mas esse pai, que representa Deus, ele não é como o nosso pai. Ele não é como o pai da audiência que estava escutando. E esse pai, ele corre em direção ao jovem. E se entende daquela cultura da época que o homem mais velho correr era estranho, era diferente. Ainda mais que relata que ele, para ele correr, ele deveria levantar as suas vestes, mostrar as suas pernas e correr na frente dos seus servos para abraçar um menino que o desonrou. Que pai é esse? Então a gente primeiro, quando a gente olha para esse primeiro filho, o filho mais novo, a gente vê
que esse pai que corre em nossa direção é Deus. E Deus, ele não só te aceita, mas ele corre na sua direção. Ele é um Deus que deseja a reconciliação. E é interessante porque o filho mais novo, quando ele volta, ele fala assim para o pai: pai, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. E a pergunta que fica é: quando é que ele foi digno? Quando é que alguém é digno de ser chamado filho? Ele é filho porque ele nasceu, ele é filho. E então ele vê até mesmo talvez o orgulho, alguma coisa que já poderia existir antes. Ele desonra o pai e gasta tudo. Mas dentro de talvez 2 horas que ele chegou de volta em casa, ele está numa festa, com a comunidade inteira, com o bezerro gordo que dava para alimentar várias pessoas, um churrasco. Está celebrando o quê? Está celebrando ele, está celebrando quem ele é. E eu acredito que essa mensagem sobre identidade e o coração Pai de Deus, ela é tão importante até mesmo para a gente viver em santidade. Porque quem vê uma mensagem sobre santidade, normalmente está esperando assim: você tem que ser melhor, você tem que se santificar. E é verdade, nós temos que viver vidas santas porque Ele é santo. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos entender quem Deus é, que tipo de Pai esse Deus é e como Ele já se entregou, deu tudo por nós. E se não bastasse tudo isso, para esse pai, que alguns começam a chamar essa parábola de o pai pródigo, porque aquele que é abandonado no final é o pai, porque até o filho que não era pródigo, filho que estava na casa, ele sai da festa, ele não quer participar daquilo, e o pai vai atrás dele, e ele diz: filho, olha só, o seu irmão estava morto e ele reviveu. E é interessante porque Jesus, ele escolhe umas palavras tão específicas para colocar na boca desse irmão mais velho. Ele diz: eu fiz tudo o que você me pediu. Jesus está falando para aqueles fariseus, até mesmo hoje, pessoas que podem ter alguma coisa de legalista dentro deles, que é: eu cumpri todas as mitzvot, eu fiz tudo o que você me mandou, eu dei o dízimo, eu jejuei, agora coloca o dedo no nariz do pai e diz: cadê o meu bezerro? Cadê o meu cabrito? São pessoas que às vezes fazem as coisas e pensam que merecem, porque fizeram, porque buscaram, porque eles foram atrás de uma forma diferente, eles foram atrás daquilo que o pai tem e não de quem o pai é, não da companhia do pai. Se um filho abandonou o pai e pediu as coisas que o pai tem, o outro também estava preocupado com aquilo que o pai tinha. Você não me deu. Você nunca me deu nenhum desses cabritos. E talvez Jesus, ele via isso nos fariseus da época, que se achavam melhores do que os outros. Só que é interessante a verdade, e eu acredito nisso com convicção, de que nós não somos melhores do que ninguém. E isso tem que estar em todos nós. Nós devemos buscar ao Senhor porque Ele é santo. Nós devemos andar em santidade. Diferente do filho mais novo, nós devemos obedecer ao Pai. Só que é interessante que Jesus, com isso aqui, ele define o que é pecado. Porque essa audiência, ela poderia, às vezes, parte dela, obedecer às coisas que Deus fazia. Mas pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E nós vemos o filho mais velho, ele também está muito distante do pai. Ele não conhece o pai. Ele não se importa por aquilo que o pai se importa. Porque se o pai viu o filho mais novo de longe, voltando, e correu até ele, talvez é porque esse pai na parábola, que é fictícia, esse pai, ele esperava a volta do filho mais novo. Ele tinha esperança. Mas o filho mais velho, ele despreza isso. Ele não se importa. Então o que nós vemos nesse filho mais velho? Nós vemos um filho que ele obedecia só para conseguir as coisas. Ele também se importava só com o que o pai podia dar. Ele é alguém que se esforçava para fazer tudo, obedecer tudo, só que ainda estava longe da verdadeira santidade. Pergunto a vocês agora, o que é pecado? Como Yeshua define isso? Está desligado do coração do pai. Está desligado do coração do pai. Em outra história bíblica, né, quando
Judá, ele se coloca no lugar do irmão, ele fala assim, não, eu fico no lugar do meu irmão, eu pago a culpa, porque para ele estava se preocupando se o pai dele não ia ficar muito triste que o Benjamim não ia voltar. Para Judá, foi mais importante o que o pai dele ia sentir. Então ele falou assim, não, eu fico no lugar. Deus fez para o homem, foi, né, onde você está, e a segunda pergunta é para Caim, onde está seu irmão? Acaso eu tenho alguma coisa? Eu sou o guardador do meu irmão, por acaso? Ou seja, ele mostra o pecado do homem se escondendo de Deus, e a segunda pergunta mostra o pecado dele não amar o próximo. Então, o que é pecado para Deus? É amar a Deus e amar o próximo. Isso. Então, não amar a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, isso é pecado. É não amar o Pai. E é justamente isso que a gente vê no coração do irmão mais velho. Ele amava mais as coisas do pai do que o pai. E é por isso que, às vezes, Deus ele não dá algumas coisas para muitas pessoas que estão pedindo. Imagina só se Deus der, como o irmão mais novo, ele recebeu as coisas e ele foi embora, ele só queria as coisas. Quem sabe talvez essa pessoa depois comece, mas hoje estava chovendo de manhã, não quero ir, não quero mais fazer isso, começa a se afastar. Quando aparece uma dificuldade, a pessoa volta correndo. Por quê? Porque ela está ali pelas coisas, pelo que ela pode receber. E depois, muito bem dito, nós vemos o irmão mais velho não querendo compartilhar. Porque a herança, se eram só 2 filhos, o mais novo recebeu a parte dele. Agora a parte do mais velho, que é porção dobrada, mas ainda assim, quando o irmão mais novo volta, aquele cabrito, aquele novilho cevado, era do mais velho. E ele não quis compartilhar. Ou seja, ele tem a herança dele. Ele não diz que ele precisava dividir a herança de novo. Mas a partir do momento que o irmão mais novo está na casa, aquilo ali era do irmão mais velho. E olha só que interessante, que nós temos hoje um irmão mais velho que estava contando a parábola. E esse irmão mais velho, que dele eram todas as coisas, ele divide, ele escolhe, por vontade própria, dividir essa herança conosco, diferente do irmão da parábola. E esse é o Deus que é Pai, e esse é o nosso irmão que deu a vida por nós. Essa é a mensagem do amor do Pai, do Evangelho, né, que confronta tanto aquele que não quer viver em santidade por estar correndo da lei, como aquele que se apega à lei, mas se afasta do coração do Pai. E pergunta para a gente refletir agora, refletir ao longo do dia é: qual tipo de filho nós temos sido? Porque num momento ou outro das nossas vidas nós podemos ter caído nessas coisas. Correr da lei, dos mandamentos, o correr da obediência. Em outro momento, estar achando que pela obediência nós somos melhores do que alguém. Ou que nós devemos receber alguma coisa de Deus porque nós estamos obedecendo. Jesus ele fala, os servos, quando eles fazem o que o Senhor manda eles estão fazendo só o que foram mandados. Não há nada de especial nisso, nessa obediência. E é claro que Deus ele nos dá muito mais do que nós merecemos, como filhos que nós somos. E para encerrar, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição vocês receberam dos seus pais, mas com o precioso sangue do Messias, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Purifiquem a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos
ardentemente uns aos outros com um coração puro. Essa é a santidade do Senhor que tem que ser expressa em nós, que nós devemos nos santificar, devemos ter esse amor fraternal. Essa é um pouquinho sobre santidade. Nós também falamos sobre a definição de santidade, né, na tradição judaica, em uma das midrash que tem ali, e também nós falamos um pouco sobre identidade, né, que nós devemos conhecer que tipo de Pai Deus é, para que então nós possamos viver uma vida com santidade.